voz da alma. Como ouvir o chamado interno e encontrar o caminho. Por Domingos de Oliveira. Prefácio. Há momentos na vida em que tudo ao redor parece fazer barulho. As pessoas, as expectativas, as obrigações, as urgências, o mundo inteiro gritando pelas nossas forças. Mas, em meio ao tumulto que nos rouba a paz, existe algo que nunca levanta a voz. A alma. A alma fala baixo, quase em sussurro. E justamente por isso, tantos passam pela vida inteira sem ouvi-la. Este livro nasce para quem sente que existe algo mais. Para aqueles que percebem que, mesmo cercados de conquistas, tarefas e caminhos, há um chamado silencioso, insistindo lá dentro, como um eco antigo pedindo atenção. Chamamos de intuição, chamamos de pressentimento, chamamos de uma sensação estranha. Mas no fundo, é sempre o mesmo mensageiro, a voz interior, a centelha divina que habita em nós. Esta leitura não é um manual, não é um sermão, não é uma filosofia distante, fria ou complicada. Ela é uma ponte entre o que você pensa que é e aquilo que, no mais profundo silêncio, você sempre foi. Cada capítulo foi escrito como um convite, não para acreditar em algo externo, mas para retornar ao templo mais sagrado que existe, o seu próprio centro. Aqui falaremos sobre presença, propósito, intuição, cura, expansão de consciência e reconexão espiritual. Mas acima de tudo, falaremos sobre voltar para casa. E casa, neste livro, não é um lugar, é um estado de ser. Que sua alma encontre nestas páginas o espaço que o mundo nunca te deu. Que sua consciência seja tocada por verdades antigas, simples e profundas. E que, ao final desta jornada, você não apenas escute a voz da sua alma, mas aprenda a caminhar com ela. Bem-vindo ao retorno, bem-vindo ao silêncio, bem-vindo ao que você nasceu para ser. Capítulo 1. O despertar da consciência. Quando a vida começa a falar com você, há um instante, sutil e silencioso, em que a vida parece mudar de cor. Não é algo que se veja com os olhos, mas algo que se percebe com o ser inteiro. É como se o mundo, que antes parecia apenas um cenário de obrigações e rotinas, de repente começasse a enviar sinais, pequenos, delicados, insistentes. Esse instante, que muitos ignoram, é o despertar da consciência. A maioria das pessoas caminha pela vida no automático, reagindo ao que acontece, repetindo padrões herdados, carregando pesos que nem são seus. Elas vivem, mas não despertam. O viver se torna um grande ruído que encobre o que realmente importa. Mas quando a alma decide falar, mesmo que em sussurro, algo dentro de você muda para sempre. O sutil desconforto que revela o caminho. O despertar raramente começa com alegria. Às vezes, surge como um incômodo,
uma sensação de que algo não se encaixa, mesmo que tudo pareça bem aos olhos dos outros. É aquele pensamento silencioso: eu não deveria estar vivendo assim. Ou aquela pergunta que surge sem ser convidada: por que sinto que falta alguma coisa, mesmo tendo quase tudo? Esse incômodo não é fraqueza. É o primeiro sinal de que sua alma está chamando você de volta para si mesma. As sincronicidades. O universo respirando ao seu redor. Quando a consciência desperta, o mundo parece começar a conspirar discretamente. Começam a surgir coincidências improváveis, encontros significativos, frases que chegam na hora exata, sonhos que revelam mais do que deveriam, intuições que se tornam certezas. Isso não é acaso. É o universo respirando ao seu redor, alinhando acontecimentos para chamar sua atenção. É a vida dizendo: acorde, há mais para você. A primeira verdade do despertar. Ao contrário do que muitos acreditam, despertar não é virar espiritual, usar roupas brancas, falar misticismos ou se afastar do mundo material. Despertar é lembrar que existe algo mais profundo do que a mente. Lembrar que você tem uma essência anterior a qualquer trauma. Lembrar que sua alma sempre soube o caminho e nunca desistiu de você. Quando isso acontece, você não se torna alguém novo. Você retorna ao que sempre foi, mas havia esquecido. A ruptura com o automático. Com o despertar, aquele velho modo de viver já não serve. A alma começa a pedir silêncio, autenticidade, verdade. E essa ruptura pode ser desconfortável no início. Amizades se afastam, hábitos perdem sentido, caminhos antigos se dissolvem. Isso não é perda, é libertação. Você não está se afastando do mundo, está se afastando da ilusão. O primeiro passo do caminho espiritual. A vida inteira muda quando você decide parar de fugir de si mesmo. O despertar é o ponto onde você deixa de perguntar: o que esperam de mim? E começa a perguntar: o que minha alma está pedindo? E a alma sempre pede 3 coisas: silêncio, para ouvir; presença, para sentir; coragem, para seguir. Esta leitura existe para guiá-lo nesses 3 movimentos, porque quando a alma desperta, a jornada não é mais sobre o mundo, é sobre você. É sobre retornar ao centro. É sobre aprender a viver com consciência. É sobre perceber que você nunca esteve só, apenas adormecido. Capítulo 2. O chamado interior. A linguagem misteriosa da intuição. Há uma voz dentro de você que nunca grita, mas quando você aprende a ouvi-la, ela se torna mais clara do que qualquer palavra, mais firme do que qualquer conselho e mais verdadeira do que qualquer certeza. Essa voz é a intuição, o idioma secreto da alma. A
intuição não usa lógica, argumentos ou explicações. Ela não apresenta provas, não se justifica, não disputa. Ela simplesmente sabe. E esse conhecimento não vem do pensamento. Vem de um lugar mais profundo, mais antigo, mais luminoso. Muitos passam a vida inteira desconectados dessa voz interna, confiando mais no barulho do mundo do que na sabedoria silenciosa que nasce em seu próprio coração. Mas para quem desperta, a intuição deixa de ser um instinto e passa a ser uma bússola espiritual. A intuição como lembrança. A intuição não é adivinhação, não é magia, não é algo que você desenvolve, é algo que você recorda. Porque antes de você aprender a falar, a alma já conversava com você. Antes de você saber o que era certo ou errado, ela já sabia o seu caminho. Antes de você ser ferido, condicionado ou silenciado, ela era sua guia original. Por isso, quando você a escuta, não sente surpresa, sente reconhecimento. É como encontrar algo que sempre esteve ali, esperando pacientemente que você retornasse. O sutil código da alma. A intuição não usa frases completas. Ela se comunica através de sensações no peito, arrepios leves, pressentimentos suaves, clarezas instantâneas, desconfortos sem explicação, pequenos impulsos para agir ou recuar. É um idioma feito de energia, não de palavras. E quanto mais você ignora, mais ela se retrai. Quanto mais você a honra, mais ela floresce. A mente grita, a alma sopra. Um dos grandes desafios do despertar é aprender a diferenciar a voz da mente da voz da alma. A mente teme, justifica, repete, compara, analisa, questiona sem parar. A alma sente, aponta, indica, guia, entrega. A mente quer prever o futuro. A alma quer conduzir o presente. A mente busca explicações. A alma busca direção. A mente cria medo. A alma cria certeza. As intuições que você ignorou. Todos nós já passamos por situações assim. Você sabia que não deveria ir, mas foi. Sabia que não deveria confiar, mas confiou. Sabia que algo estava errado, mas insistiu. Mais tarde, ao ver o desenrolar da vida, pensou: eu senti isso antes de acontecer. Essa frase é a prova de que sua alma falou. E você ouviu tarde demais. O objetivo deste livro é fazer você ouvir antes, quando a intuição se torna caminho. A intuição não apenas te alerta, ela te chama. Ela te empurra para lugares onde você deve estar, pessoas que você deve encontrar, oportunidades que pertencem à sua jornada, movimentos que alinham seu destino. Nada é por acaso quando a alma está guiando. Quando você começa a segui-la,
Portas se abrem sem esforço, coincidências se multiplicam e a vida ganha um fluxo que antes parecia impossível. Não porque tudo fica fácil, mas porque tudo fica alinhado. Confiar no invisível. Confiar na intuição é, em essência, confiar em si mesmo. É confiar naquele fragmento do sagrado que vive dentro de você.